Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Para Cole, Nick, dizem que se você gritar para o nada do topo do pico da neblina, seu eco vai ressoar por 1 minuto. Não é um recorde. Para isso, seria preciso ir ao Sudeste Asiático, mas acho que está pelo menos no top 5. Às vezes eu me imagino lá e penso que se as palavras ecoarem por tempo o suficiente, talvez ela me ouça. Que eu vou lançar algum tipo de feitiço sobre o vale e trazê-la de volta como um sopro de poeira estelar. Bem, pelo menos é assim que acontece nos filmes, certo? Como mágica. Gosto de pensar que ela sobreviveu ao acidente. Que os olhos dela estavam abertos e que, sentada na poltrona do avião já sem teto, ela olhou para cima e deu de cara com alguma criatura majestosa. Um macaco, um papagaio. Não sei direito o que ela veria na América do Sul, mas espero que seus últimos momentos de vida tenham sido preenchidos por uma conexão divina com algo maior. Espero que minha mãe tenha morrido sorrindo. Mas vamos ser realistas. Não estou no topo de uma montanha. Estou no meu quarto, olhando para o poço vazio que é o YouTube, e o que estou prestes a fazer parece tão errado que me levanto e fecho a porta. Na barra de pesquisa digito linhas aéreas sul-americanas voo 501. Vários vídeos aparecem na página. Eu poderia clicar em qualquer um deles e não faria diferença, são iguais. Sei disso porque já vi todos. Clico em um vídeo aleatório no meio da página e coloco meus fones. Pouso o dedo sobre a tecla de som e pressiono sem parar até o volume chegar ao máximo, porque preciso ouvir cada um daqueles segundos torturantes. A imagem na tela treme. Botas marrons de trilha aparecem em cena, patinando em um caminho de terra. Uma voz ofegante diz "meu Deus" tantas vezes que até perco a conta, e a câmera se move para cima. Colunas de fumaça sobem de um bolsão de árvores recém-caídas em uma floresta. A fumaça fica mais espessa e mais escura à medida que sobe da carcaça de um avião envolto em uma bola gigante de fogo. Ele explode com um estrondo em meio à trilha sonora da respiração desesperada do homem da trilha. Não há nada de mágico nisso. O vídeo para, assim como minha respiração, por tempo suficiente para que meus pulmões implorem por ar como se fosse eu em meio ao fogo. A cena é dramática. O tipo de coisa que apareceria no horário nobre da TV, mas acidentes de avião não são mais considerados importantes a ponto de serem exibidos no horário nobre, a não ser que envolvam presidentes, atletas ou celebridades e subcelebridades. Mães não constam nessa lista, mas deveriam, porque a minha era muito importante para mim. Os comentários em destaque na página são de jornais pedindo permissão para transmitir o vídeo e assim o mundo inteiro possa assistir ao espetáculo, com emojis de pipoca e tudo. Dói toda vez que vejo, mas não consigo evitar. Tenho medo de esquecê-la se parar de fazer isso. Antes, a ficha demorava mais ou menos 1 hora para cair. A realidade nua e crua por trás de toda a cena no YouTube. Aí eu desligava meu computador e chorava. Já faz alguns meses que parei de chorar, e não sei direito o que isso quer dizer. Nick? A voz abafada do meu pai soa do outro lado da porta. Pelo menos, ele avisou antes de entrar. Espera aí. Só um segundo. Fecho o YouTube e abro a janela onipresente do Spotify, que ocupa toda a tela. A playlist Minha Mãe Morreu já está na página inicial e com meus fones de ouvido, tudo aquilo parece completamente normal. Pode entrar, digo girando na cadeira. Ele abre a porta, mas não entra. Em vez disso, apenas se apoia no batente e dá uma olhada no meu quarto. Esse é o máximo de comprometimento que ele consegue dedicar às nossas conversas. Ficar parado à distância olhando de longe. Tiro os fones. E aí? Ele respira fundo, como um ator prestes a iniciar um monólogo memorável em sua carreira nos palcos. O que deu em você, Nick? O que deu em você é uma pergunta que pode ter relação com várias coisas a meu respeito, então fico em silêncio até ele compartilhar mais detalhes. Por que eu não dei as caras no trabalho na semana passada? Fui eu que tomei o resto do uísque?
Fui eu que catei uns trocados da carteira dele? Sou um imã de o que deu em você, então não faço ideia do que ele está falando. O que são todos aqueles acidentes de avião? Ah, entendi. Vai ser mais fácil do que eu pensei. Eu me faço de desentendido. Que acidentes? Só tem isso no histórico de navegação há semanas. Brooklyn passou um tempão falando no meu ouvido. Então quem viu foi a namorada, não meu pai. Faz sentido. Ela devia estar tentando pegá-lo assistindo pornografia e em vez disso encontrou minhas buscas. Tudo porque eu estava com preguiça demais de subir para usar meu próprio computador. Mas é impossível que sejam semanas de buscas. Eu não vi tantos vídeos assim. Pelo menos, acho que não. E Brooklyn deveria ficar bem longe do computador se não consegue lidar com os segredos sombrios dessa família. Sei lá, acho que eu só queria ver como era. Sinceramente, fala sério, pai. Minha mãe morreu em um acidente de avião. O que deu em mim é bastante óbvio, mas não quero ter que ficar me explicando. Parece que nós falamos idiomas completamente diferentes. Meu pai desvia o olhar. Agora ele está pensando em acidentes de avião também. É um pouco mórbido. Talvez seja melhor dar um tempo. Por que você não vai ver umas coisas sobre Deus? É isso. Isso é tudo que ele tem disponível no arsenal de ferramentas de pai. Eu me recosto na cadeira e entrelaço os dedos atrás da cabeça da mesma forma que ele faz. É o gesto padrão dele para indicar que não está prestando atenção. Coisas sobre Deus? Ou yoga, ou seja lá o que for que ajuda as pessoas a encontrarem paz. Chega de acidentes de avião. Essa é a parte em que eu deveria ter uma epifania a respeito de como estou agindo de forma equivocada. Tá bom. Ele acena com a cabeça, satisfeito por ter bancado o pai. Parabéns, paizão. Então tá bom, diz ele, dando 2 tapinhas no batente da porta como se para encerrar a conversa. E por mais pareça que está se esforçando, o que ele fez na verdade foi adicionar mais um item à coluna coisas que são culpa do Nick. O descanso de tela informa que são 7 horas e estou atrasado pra cacete. Prometi a Fiona que não me atrasaria e agora ela vai me olhar com aquela cara de você se atrasou quando eu chegar. Fecha o notebook. Se ele decidir mexer no meu computador, vai dar de cara com o bloqueio da tela pedindo a senha. Não que ele vá tentar. Obrigado pela conversa, pai. Chega de acidentes de avião, digo com um sorriso para mostrá-lo como o conselho fez efeito. Saindo do quarto, dou um tapinha no ombro dele. Vou nessa. Não se esqueça de que vou estar em Sacramento nos próximos dias, avisa as minhas costas. Ao sair pela porta, tento me lembrar do motivo da viagem, mas não estava prestando atenção quando ele me contou na semana passada. É difícil sentir qualquer coisa além de pura raiva quando ele fala comigo. Está um pouco frio para o mês de junho, então coloco uma blusa de moletom antes de pegar minha bicicleta no quintal e sair pedalando pela interminável entrada da garagem. Demora mais para sair do quintal da minha casa do que para chegar à cidade. Tá, não é verdade, mas odeio isso mesmo assim, os tijolinhos intercalados, os arbustos aparados em redomas perfeitas, tudo do bom e do melhor para a casa do paisagista número 1 de Salem. Meu pai não poupou esforços no paisagismo aqui, o que reforça minha teoria de que quanto mais ornamentado o quintal, pior é a vida das pessoas que moram ali. Tenho 99% de certeza disso. Agora que já saí, toda a urgência se esvai. É difícil estar com pressa quando você depende de uma bicicleta para chegar aos lugares. É como estar em câmera lenta, não importa o quão rápido você pedale, mas para falar a verdade, eu gosto do trajeto até a cidade. É agradável pedalar sem as mãos pela rua lateral deserta, até meus pulmões arderem. Ajuda a chegar exausto a uma reunião. Por alguma razão, fica mais fácil quando você está vazio. Quando finalmente chego ao centro comunitário, o estacionamento está silencioso, o que significa que estou mais atrasado do que o normal. Encaixo minha bicicleta em um suporte perto da entrada, mas não tenho cadeado. Eu me pergunto se esse é o dia em que alguém vai roubá-la. Ainda não me aconteceu. Nesse sentido, o universo parece estar do meu lado. O carro de FI está estacionado no lugar de sempre, debaixo de um poste, uma fileira depois da entrada, porque é o lugar mais seguro. Lá dentro os corredores estão desertos. Essa é a vantagem de se chegar tarde, não ter que lidar com gente chata. Viro no primeiro corredor e caminho até chegar a uma porta verde musgo com uma pequena janela retangular. Lugares como esse provavelmente são projetados pelos mesmos arquitetos que fazem os projetos para presídios. Talvez haja uma categoria única de anúncio de serviços, arquitetos para presídios, centros comunitários e escolas. Não perca tempo e venha conhecer as plantas prontas. Depois eles contratam profissionais como meu pai para fazer um paisagismo foda.
Um papel detonado está colado no vidro da porta com os dizeres: lidando com a morte. Costumava estar escrito lidando com a tristeza, mas na época do inverno os esquisitões aleatórios ficavam interrompendo as reuniões, achando que eram encontros sobre a depressão sazonal causada pela estação. Foi mal, galera, aqui é só para quem é fudido da cabeça o ano inteiro, não importa a época do ano. Circulando, circulando. Um cara desenhou um rosto triste na folha com uma lágrima escorrendo dos olhos. Eu adorei. Fico surpreso que Grace, nossa terapeuta, ainda não tenha tirado o papel ou, pelo menos, tentado apagar as lágrimas. Minha mão paira sobre a maçaneta. Antes de cada reunião, torço para entrar em uma sala vazia e sentir o mundo um pouco mais leve, mas isso nunca acontece. Abro a porta e imediatamente me arrependo. Alguém está chorando. Fiona. Todo mundo olha para a porta quando ela se abre. Todo mundo exceto Maddie e a garota nova que está em prantos. Chorando de soluçar mesmo, e parece que não vai terminar nunca. Fico triste por ela, claro, mas meu estoque de tristeza anda meio limitado. Talvez todo mundo tenha uma cota específica de tristeza e eu acho que a minha já se esgotou faz tempo. Nick fica paralisado na porta e faz um gesto solene com a cabeça, o que imagino ser a coisa certa a se fazer quando se interrompe o choro de outra pessoa. Ele vai até a cadeira vazia do outro lado da sala, de frente para mim, e a puxa, fazendo os pés do móvel guincharem no chão de linóleo. Ele olha para Grace como se estivesse prestes a ser preso em alguma operação sigilosa, mas ela ainda está focada em Maddie, então ele se senta. As bochechas estão coradas e ele corre a mão pelos cabelos castanhos úmidos de suor, fazendo com que fiquem espetados. Ele não olha para mim, mas sei que percebe que está sendo observado. Ele dá uma olhada no relógio não para saber que horas são, mas para calcular quanto tempo falta para acabar. Depois ele tenta tirar uma folha grudada na sola do tênis, que está meio encardido, esfregando o pé no chão. Ele cruza os braços, fecha-se atrás de seu escudo pessoal e só então fixa os olhos nos azulejos cinzentos entre nós, até que seu olhar recair sobre meus pés, depois sobe e seus olhos finalmente se encontram com os meus. Nós somos as duas únicas pessoas na sala que não estão encarando o chão. Eu balanço a cabeça ligeiramente com cara de desaprovação, porque ele está atrasado. De novo. Pelo menos, ele veio. Chorar em grupo é a criptonita dele. Nick baixa a cabeça e segura um sorriso, porque sabe exatamente o que estou pensando. Onde você se meteu? Por que não me mandou uma mensagem? Vou matar você. Mas aí nossos olhares se encontram de novo e minha irritação evapora. É como se fossemos as duas únicas pessoas ali. A sala inteira parece mais iluminada, o teto salpicado de estrelas, e todo mundo desaparece, menos nós dois. Os soluços de Maddie invadem meus devaneios e destroem o momento. A realidade se impõe gelada, sombria e infindável. Faz 6 meses que frequentamos o grupo e nenhum de nós teve esse tipo de crise ainda. Às vezes me pergunto se essa é a única razão de sermos amigos, nossos corações anestesiados. Como se estivesse lendo minha mente, ele arqueia uma das sobrancelhas. As sobrancelhas de Nick sabem falar. Existe toda uma linguagem na parte superior do rosto dele, e eu a conheço muito bem. Assim como conheço Nick muito bem. Aquele é o olhar que significa me mate agora, pelo amor de Deus. O choro é exagerado demais para ele. Nick balança a perna e morde o polegar. Olho de relance para Grace para ver se ela nota que o vulcão Nick está prestes a entrar em erupção, mas ela ainda está conversando com Maddie. Nick se levanta e se dirige à porta. Ele aguentou 6 minutos. Até que foi muito. Grace bate as palmas das mãos na calça jeans. Que tal um intervalo? Algumas pessoas se levantam e vão em direção à mesa dos lanches. Grace não pode ir atrás de Nick pois tem que lidar com Maddie, então passa o bastão para mim com um olhar. Não sei quando ir atrás do Nick se tornou minha especialidade, mas me levanto. Para ser sincera, eu teria ido atrás dele de qualquer forma. Assim que abro a porta, sinto a brisa fresca da noite. Estava calor quando cheguei. Nick é como a Elsa de Oregon, deixando um rastro gelado por onde passa. Ele está parado na base da escada, encostado em um pilar no qual também apoia o pé. Ele não se vira para ver quem o seguiu. Nem precisa. Por que a gente ainda vem? Pergunta ele, olhando para o céu. Eu desço os degraus e me sento ao lado dele, que continua de pé. Nós dois sabemos por que ele vem. Para Nick a terapia foi uma exigência judicial, mas ele já cumpriu o tempo determinado, então não sei por que ainda não parou. Como assim? Ele se afasta do pilar e se vira para mim. É deprimente demais. O estacionamento está silencioso, a não ser por alguns garotos fazendo manobras de skate. Os shapes raspam no meio-fio a cada tentativa de salto.
Eles não devem ser muito mais novos do que nós, mas o luto faz parecer que há 1 milhão de anos nos separando. Talvez esse seja o objetivo, tipo terapia de exposição. Quanto mais você se submete a coisas deprimentes, menos elas te incomodam. Ele parece considerar a possibilidade. Ouvir alguém chorando por 1 hora toda semana é uma forma excelente de testar essa teoria. Você chegou a 10 minutos. Ele abre um sorrisinho. Agora você deu para me vigiar? Onde você estava? Ele volta a se recostar no pilar para olhar os catistas. Em lugar nenhum. Acabei me distraindo. É óbvio que está ranzinza e quando volta a me encarar, há uma centelha de algo diferente em seu rosto. E aí? Fez as reservas para Monterey? Monterey? Por que ele está falando disso de repente? A palavra reservas faz meu cérebro entrar em parafuso. E é nítido. Não respondo, boquiaberta. Nick não perde tempo e arqueia uma das sobrancelhas incisivo. Semana passada você disse que ia fazer isso, então fez? Porque eu preciso pedir uma folga para esse fim de semana. Eu digo isso toda semana. Já tivemos inúmeras conversas sobre Monterey no trajeto até a casa dele depois do grupo, e todas tiveram o mesmo fim. Foram empacotadas e esquecidas como as embalagens de fast food no banco traseiro do meu carro. Mas naquela noite há um toque de desespero na voz dele, como se precisasse disso mais do que eu. Então, em vez de pressioná-lo pela tentativa óbvia de mudar de assunto, faço algo diferente. Eu dou corda. Fiz. Ele olha para mim, desconfiado. Sério? Sério. Então Nick pega o celular e abre o aplicativo do calendário com uma expressão presunçosa, como se soubesse que estou blefando. Dia 20, né? Ele aponta para o dia 20 de agosto no calendário, como se eu não me lembrasse do dia em que minha mãe morreu. Me deixa um pouco balançada saber que ele se lembra. Aham. Ele imediatamente cria um evento, digitando viagem para Monterey. Que horas vamos sair? Você está de brincadeira? É só para eu não me esquecer. Nós dois sabemos qual é a dele. Está fazendo questão de registrar que não vamos. Minha bunda fica dormente sobre o concreto gelado, então eu me levanto e limpo a calça com as mãos. Mesmo no degrau mais baixo, ele ainda fica mais alto que eu alguns centímetros. Eu encaro de volta em desafio. Você está duvidando de que vamos. Ele inclina a cabeça para o lado. Tenho 99% de certeza de que não vamos. Saímos às 6, respondo rápido demais porque quero provar que ele está errado, mostrar que ele não me conhece tão bem quanto acha. Mas é verdade, ele me conhece bem para caramba. Nick parece impressionado. 6 da manhã? A viagem é longa. É melhor sair cedo. Muito sensato, comenta ele, selecionando o horário das 6 horas no evento. Pronto. Está gravado em pedra. Excelente, respondo com um sorriso amarelo. A porta no topo da escada se abre e Grace aparece. Tudo bem por aí? Nick passa as mãos pelo cabelo. Tudo. O chororô acabou? Sim, Maddi parou de chorar. Podem entrar, está na hora, chama ela, segurando a porta aberta para nós. Nick põe a mão em meu ombro, me conduzindo escada acima. Somos os últimos a voltar para o círculo. Maddi está segurando um copinho de chá com as 2 mãos enquanto o vapor quente rodopia diante de seu rosto. Ela é universitária, não é muito mais velha do que os outros. Vocês sabem que não há uma forma errada de se expressar aqui. Não há nada de vergonhoso em chorar. Nunca. Nick, quer nos contar por que ver alguém chorando deixa você tão desconfortável? Nick cruza os braços e se recosta na cadeira. Ver uma pessoa chorando deixa qualquer um desconfortável. Qualquer um não. Ele olha para ela. Fala sério. Você já foi a um velório, Grace? Já estive em alguns. Mas eu não usaria a palavra desconfortável para descrever alguém que está sofrendo. Talvez você não esteja olhando com atenção. A pirraça de Nick começa a ruir sob o olhar vigilante dela. Ele começa a balançar a perna outra vez. Olha, ela é nova. A gente já viu isso 1000 vezes. Todo mundo chora no começo. Sim, no começo. E depois? Ele encara uma mancha qualquer no chão. A sala fica em silêncio enquanto todos esperam que uma epifania fantástica saia da sua boca. E depois? Repete ele, enfiando a mão nos bolsos do moletom. É isso que acontece, não é? Infinitos dias de e depois. Primeiro Grace olha fixamente para Nick, mas então desiste e volta-se para o grupo como um todo. Por que não encerramos por hoje com essa reflexão? Vamos pensar no que podemos fazer para encontrar nosso propósito, para ressignificar nossas vidas depois de uma perda. Nos vemos semana que vem. O círculo se desfaz antes que eu possa pegar minha bolsa do chão, ouço a porta se fechar. Nick foi embora. Maddi e eu saímos juntas. A mãe dela está vindo e eu lhe faço companhia enquanto ela espera.
Parabéns por hoje, digo. Eu sei que é difícil falar sobre essas coisas. Obrigada, responde ela, enxugando o nariz na manga da blusa. Quem você perdeu? Minha mãe. Sinto muito. O que aconteceu? Já respondi a essa pergunta 1 milhão de vezes. Ela era fotógrafa e estava em uma missão no exterior com o exército. Eu geralmente paro por aí. Maddi assente com a cabeça como se já soubesse do restante da história. Então um carro aparece, ela me dá um abraço breve e corre em direção a ele. Ela é um amor, mas parece tão frágil, como se estivesse oca por dentro. O estacionamento está escuro e pontuado pela luz dourada dos postes da rua. Eu caminho por entre os carros e encontro Nick descansando contra a porta de passageiro do velho Fusca verde da minha mãe, sua bicicleta logo ao lado. Essa é a nossa tradição semanal. Ele mexe na maçaneta. Você faz isso de propósito. Toda vez você demora para sair. Talvez, respondo dando uma mordida em um dos biscoitos de carinhas sorridentes que Grace leva para as reuniões. Qualquer dia desses não vou esperar, ameaça ele, sorrindo com o blefe. E vai me fazer economizar o trajeto de 1 hora de volta para minha casa? Quanta gentileza! Você sabe que sentiria minha falta. Assim que destranco a porta, Nick começa o ritual de enfiar a bicicleta no banco de trás. Ele ainda não descobriu uma maneira de fazer isso sem praticamente rachar meu carro ao meio. Ele nota meu olhar. Que foi? Se me deixasse passar para te buscar, não teríamos esse problema. Não é um problema, responde ele, grunhindo com esforço. Além do mais, eu gosto de vir de bicicleta. Você é que precisa comprar um carro maior. Eu não preciso de um carro maior, mas você precisa recuperar sua carteira de motorista. Nick finge não ouvir, batendo a porta traseira na velocidade da luz para impedir que a bicicleta escorregue para fora do carro. Perder a carteira de motorista foi outra consequência por ter sido pego dirigindo embriagado. Ele já tem permissão para refazer o exame de direção, mas ainda não fez nada sobre isso. Nós entramos e o carro pega no tranco com um leve ronco. Ele aponta para o outro biscoito na minha mão. É para mim? Aham. Nick estica o braço para pegá-lo, mas eu não entrego. Mas só se você prometer ficar da próxima vez e conversar com as pessoas. Saio do estacionamento e inicio a rota rumo à casa dele. Nick puxa o biscoito da minha mão. Não é justo. Eu tentei. Teve aquele cara. Como era o nome dele? Sei onde ele quer chegar, então não digo nada. Ele começa a estalar os dedos. Você sabe de quem eu estou falando. Eu sei que sabe. Roger, cedo. É isso. Roger. Aposto que nem era o verdadeiro nome dele. Fala sério, você por acaso já conheceu algum Roger na vida? Demoro um instante para revisar mentalmente todos os nomes do meu escasso círculo social. Não, exatamente. E quanto tempo ele aguentou? Tipo, 2 semanas, 4 semanas no mínimo, respondo. Até parece. Foi tudo isso mesmo? O que será que aconteceu com ele? Ele invadiu algumas Starbucks com o carro. Nick me encara, a boca aberta e cheia de biscoito. Quê? Sim, estava chapado de alguma coisa. Eu te mandei o link da notícia. Caramba, eu não abri. Pensei que fosse alguma coisa aleatória sobre a Starbucks. Nossa, ele balança a cabeça, mas sem julgamentos. Não que esteja em posição de julgar ninguém, afinal Nick tem uma ficha extensa dos próprios problemas. Esse é o lance com aquele grupo FI, continua ele. Todo mundo é transitório. Não preciso de mais gente desaparecendo da minha vida. Essa é a razão pela qual estamos lá para começo de conversa. Espera aí. Ergo um dedo. Quer dizer que nossa amizade só se deu por um processo de eliminação, porque eu não saí do grupo? Ele reflete por um instante, pensando em como responder. Sim? Por mais que esteja brincando, fico magoada. Não quero conhecer aquelas pessoas. Eu já conheço você. Vagas preenchidas. O por uma única pessoa? Por uma única pessoa, repete ele. Foi uma boa resposta, ao menos boa o bastante para que eu não estacionasse o carro e chutasse ele para fora. E acho que gosto de saber que a única vaga disponível foi preenchida por mim. Você adiou o início das aulas para janeiro? Pergunto. Nós dois passamos para New, mas não queremos começar no outono. Eu nem sequer sei o que quero estudar. Poderia muito bem fechar os olhos e sortear um curso aleatório. Ele está mexendo no celular e não levanta o olhar. Ainda não. Poxa, Nick. Empurro o braço dele, fazendo com que derrube o celular. Ele olha para mim de cara feia. Por que você está me enchendo com esse assunto de Monterey, cujas reservas eu já fiz, por sinal, digo enquanto ele abre um sorrisinho sugestivo. Sendo que você nem adiou as aulas ainda? Relaxa. Vou fazer isso no fim de semana. Estou deduzindo que você já fez então?
Pergunta ele, tateando o assoalho do carro em busca do celular. Já. E você já agendou seu exame de direção? Não, mãe. Não começa. Por que está pegando tanto no meu pé hoje, FI? Foi você que começou. Olho para o lado e vejo que ele voltou a mexer no celular. E eu não posso ficar te levando para casa eternamente. Eu digo isso toda semana. Por que não? Mas não tenho resposta. Não é como se eu tivesse outro lugar onde estar. Ele aumenta o volume do som, e uma música do Kendrick Lamar começa a reverberar pelos alto-falantes. Quando comecei a dar carona para Nick, eu analisava todas as escolhas musicais dele. Todas as músicas que colocava para tocar obviamente eram uma mensagem secreta sobre seus sentimentos, porque 6 meses atrás, eu achava que ele poderia estar afim de mim. Até que uma noite ele colocou para tocar Smashing Pumpkins, Açafrão AP Rock e Marmelo em sequência e meu cérebro entrou em parafuso. E foi assim que parei de tentar interpretar as músicas que ele escolhia. Além disso, não acho que haja espaço na cabeça de Nick para relacionamentos sérios. Viro na rua escura onde ele mora, e assim que a casa dele aparece, Nick pergunta: quer dormir aqui? É o tipo de pergunta que é só a ponta do iceberg. Olho para ele, desconfiada. Cadê seu pai? Cadê o Bob Banana? Retruca ele. Nick se refere ao meu pai assim desde o começo, porque ele nunca faz nada. Não na frente dele, mas estou aguardando pelo dia que o apelido saia sem querer. Alguém precisa salvar o mundo. Turno da noite outra vez, respondo. Para variar. Bom, alguém precisa embelezar o mundo também. Meu pai saiu por aí para colocar pedras nos gramados americanos. Conta ele, repuxando a pele do canto do polegar com os dentes. Ele está em Sacramento ou sei lá o quê. Vai saber. Ele pode estar em qualquer lugar. Ele ainda está com a Kate? Não. A Kate foi, 3 namoradas atrás. Agora é a Brooklyn. Ele olha pela janela e não se passa nem um minuto antes de que desembuche. A Alex chega amanhã. Aí está o motivo. Alex é a irmã mais velha dele, o restante do iceberg do tamanho do Titanic. Ah, ela vem pegar algumas coisas da minha mãe. Em momentos como esse, é como se nossos cérebros se sintonizassem. É fácil preencher as lacunas. Entendi. Então vocês precisam de ajuda para carregar as coisas. Ele olha para mim. Nós dois estamos carecas de saber que isso é puro papo furado. Isso, Nick. Quando FI chega à minha casa, o caminho até a entrada dura uma eternidade agonizante porque ela não consegue enxergar nada. Isso é culpa minha, porque eu não acendi as luzes, as de chão que ladeiam o caminho da garagem, as da casa, ou qualquer uma das 10.000 luzes que meu pai instalou e que podem ser acesas com o mero toque de um botão em um aplicativo. O que acontece é que as luzes do caminho que leva até a entrada se acendem como em uma passarela, o que me irrita, então costumo deixá-las apagadas. FI desliga o carro e manda uma mensagem para o pai. Ele nem sequer vai responder, e sinto vontade de morrer ao vê-la se dando ao trabalho de tentar. Não é que ele não se importe. Eu sei que se importa. Na primeira vez em que ela dormiu aqui, ele apareceu de ambulância e tudo só para ver o que a gente estava aprontando. Ele ficou parado na porta por uns bons 10 minutos, esperando um grupo de adolescentes pular do armário para começar uma festa de arromba. Tenham juízo, ameaçou em tom de poucos amigos, em meio às luzes de pisca-pisca que iluminavam meu quarto. Ele disse isso olhando para nós dois, mas a gente sabia que aquilo era direcionado a mim. Acho que a intenção era me intimidar, mas, fala sério, ele estava dirigindo uma ambulância, não uma viatura policial. No dia seguinte, na casa deles, tive que passar por um interrogatório durante o jantar. Acho que ele sacou que não havia nem um pingo de romance rolando entre nós, porque depois disso não implicou mais com as noites em que ela dormia aqui. Ouvir um ao outro recontando o pior dia das nossas vidas no grupo não era exatamente o melhor jeito de pintar um clima romântico. Fiona me olha de cara feia quando tiro minha bicicleta do banco de trás com um puxão. Então eu a solto no gramado sem grandes rodeios. FI desce do carro e vem correndo para me alcançar. Se ficasse ali, sozinha no escuro, provavelmente morreria do coração. Para ser justo, a vibe por aqui é meio sinistra mesmo. O som do sofá suspenso da varanda rangendo ao vento parece ter sido tirado diretamente de uma playlist de Halloween. Assim que destranco a porta, digo a Alexa para acender as luzes. A casa se ilumina. É meio esquisito falar com a Alexa desde que minha irmã Alex se mudou. É como se fosse a versão 2.0 da Alex, só que a Alexa tem tudo sob controle e não me vive me dando ordens. Sempre que Alex volta para visitar, parece que um baixo astral toma conta instantaneamente. Por sorte, não acontece com frequência. Fiona deixa a bolsa no nosso sofá azul florido.
Mamãe gostava muito de flores, então a casa é repleta delas. Ela até pintou um arranjo floral na caixa de correio e colocou uma coroa de hortênsias azuis artificiais na porta de entrada. O problema com as flores é que quando você as coloca em coisas como móveis, elas parecem mortas. É estranho quando o exterior da sua casa parece mais vivo do que a parte de dentro. O mesmo pode ser dito a meu respeito. Filme? Sugiro, indo para a cozinha. Pode ser. FI olha em volta ainda não completamente à vontade, como se os fantasmas tivessem nos seguido. Pego 2 Coca-Colas na geladeira e um pacote de Cheetos no armário, que jogo para a FI. Ela vasculha a bolsa até encontrar os óculos e depois nós subimos. Meu quarto é o único cômodo que não é cheio de flores. As paredes são de um azul profundo que eu mesmo pintei, mas acho que nenhum dos meus pais notou. É um caos organizado. Jogo meu moletom no chão em cima de uma pilha de outros moletons. FI joga o pacote de Cheetos na cama e ele cai em cima do meu travesseiro. Eu puxo meu laptop da mesa e me jogo na cama também, iniciando uma busca infinita pela Netflix e pensando que a FI vai vir me fazer companhia, mas não é o que acontece. Ela está de pé ao lado da minha mesa, se segurando para não mexer nas minhas coisas. Mas não consegue. Fiona mexe nas minhas coisas sempre que tem uma oportunidade. Para ser sincero, não me importo de ser o quebra-cabeça que ela quer solucionar. Ela abre um livro da Jane Goodall sobre o trabalho dela com chimpanzés. Chegou por correio ontem, então é novidade para ela. Com certeza parece uma escolha estranha de leitura, mas faz sentido que o luto deixe uma pessoa viciada em detalhes. Ela folheia as páginas, mas não pergunta por que eu tenho. Em seguida passa para a pilha bagunçada dos meus cadernos, percorrendo-a com o dedo até parar de repente e como um mágico fazendo um truque de cartas. Puxa a lista de desejos da minha mãe que enfiei ali no meio. Não importa onde eu a esconda, Fiona sempre a encontra. Lista da Liz. Coisas para fazer antes de morrer. Show do Keith Urban. Visitar o Grand Canyon. Nadar com golfinhos. Voar de primeira classe. Experiência Jane Goodall. Assistir a ET. Andar de balão. Tomar banho em uma banheira de leite. Pegar conchas em bermuda. Alugar um conversível. Você devia emoldurar essa lista. Ela vira a frente da lista para mim. Vou comprar uma moldura para você. Volto a atenção para a tela outra vez. Parte de mim está torcendo para que o papel pegue fogo. Dói ver a caligrafia desleixada da minha mãe naquela página. Sua vida interrompida exposta daquela forma. Ou eu poderia queimá-la. Fiona baixa o braço na lateral do corpo, ainda segurando a lista. Que coisa sombria a se dizer. Não é sombrio, é catártico. A lista de desejos é um problema sem solução. Não quero pensar nela, tipo nunca, mas também não consigo fingir que não existe. FI ainda está olhando para mim. Você sabe como é. Você também tem umas coisas aleatórias das quais não consegue abrir mão. Com cuidado, ela recoloca a lista na pilha de papel. Assassinos em série chamam essas coisas de troféus. Às vezes Fiona fala as coisas mais estranhas da face da Terra. Maneiro. Realmente não há diferença entre assassinos em série e pessoas enlutadas. E você gosta de guardar tudo. Então talvez eu devesse estar com medo agora. Sim, você deveria estar morrendo de medo. A hora é agora, Nick, sussurra ela se aproximando da cama. FFFF. Acho que ela está tentando imitar o Hannibal Lecter. É horrível e fascinante ao mesmo tempo. O que você está fazendo? Está tentando imitar um castor raivoso? Ela ri e tenta de novo. FFF feijão fava. Ele dizia o que mesmo? É tão ruim que chega a ser bom. Para com isso. Como ele faz isso sem ficar ridículo? Parece impossível. Ela rouba um pijama dos Simpsons da minha gaveta e segue em direção ao banheiro no fim do corredor. Nunca namorei para valer. Fiquei com algumas garotas ao longo dos anos, mas nada parecido com o que quer que seja isso. Esses relacionamentos tinham a profundidade de um post do Instagram. Era divertido para elas e para mim, mas não passava disso. Com a Fiona é diferente. Eu sei tudo sobre ela. O que talvez tenha sido um lado positivo da morte da minha mãe, acabei sendo obrigado a ser honesto com uma pessoa. Fiona entrou na minha vida de forma muito natural, como se fosse um lugar ao qual ela sempre tivesse pertencido. Não é como se eu nunca pensasse na gente como um nós. Às vezes tenho a impressão de que há algo mais na forma como ela me olha, mas aí a gente se vê de novo e a sensação se esvai como se nunca tivesse acontecido. Parece sempre coisa da minha imaginação. Mas quantas vezes preciso achar que imaginei uma coisa para acreditar que é real? Quando volta vestindo meu pijama,
Ela inclina o corpo, joga o cabelo castanho ondulado para frente e o amarra com um elástico, prendendo-o em um coque no topo da cabeça. Depois coloca os óculos. Eu não consigo explicar, mas essa transformação me faz sorrir. Toda vez, ela passa por cima de mim na cama para ficar do lado da parede e abre o pacote de Cheetos enquanto passo os olhos pelos mesmos filmes de comédia que a gente repassa na tela todo santo fim de semana. Assim que dou play, ela solta um suspiro. Bom, já sei que posso ir fechando o computador. Ela claramente tem algo a dizer. Fiona está encarando a parede. Você já teve vontade de se jogar do parapeito? Parece um bom momento para pausar o filme. Do segundo andar? Nunca tive essa vontade, não. Fico esperando por uma explicação, mas ela não diz nada, só coloca um salgadinho na boca. Você tem? Ela deixa a cabeça pender para o lado. Às vezes. Não é nada preocupante. Tipo, às vezes estou sentada e me imagino saindo do meu corpo e simplesmente pulando do segundo andar. Uma luz vermelha se acende na minha cabeça, vermelha, piscante e apavorante, e eu me volto para a tela. Porque é o tipo de preocupação que as pessoas conseguem ver na sua cara. Não é nada esquisito, continua ela. Eu vi no Google. É um pensamento intrusivo. Pensamento o quê? Intrusivo. Nossa, quer dizer que eu sei algo que você não sabe? Ela afasta o salgadinho para o lado e lambe os dedos. Que momento memorável. Você vai procurar 1001 artigos no Google sobre isso depois que eu for embora, não vai? Não respondo, fazendo uma careta. Mas sim, é lógico que vou. Não quer dizer que você vá concretizar o pensamento. É a mesma coisa de pensar em dirigir na contramão em uma via movimentada. Olho para ela imediatamente. Espera aí. Você pensa nisso também? Não tanto quanto em me jogar do parapeito. Hora de fechar o computador. Beleza, digo, estendendo o braço e erguendo o dedo mindinho. Você tem que prometer, aqui e agora, que não vai dar uma de Roger nem sair pulando de segundos andares por aí sem me mandar uma mensagem primeiro. Jurar de dedinho? Sério? Bom, é a única coisa na qual consigo pensar. Não sei como as pessoas fazem juramentos hoje em dia. Prefere um pacto de sangue? Ela afasta minha mão com um tapa. Eca, claro que não. Balanço meu dedo mindinho na frente do rosto dela até Fiona enganchar o dedinho no meu, então encaro seus olhos cor de mel. Não é justo que esteja usando óculos, parece que a barreira das lentes atrapalha o juramento. Então prometa. Nick, eu prometo que não vou jogar meu carro em uma Starbucks ou em qualquer outro estabelecimento de fast food. Também prometo que não vou pular nem de um trampolim sem te avisar antes. FI está falando completamente sem vontade, mas tudo bem. Ela precisa disso mais do que eu. Parece seguro abrir o computador de novo. O filme afinado no amor ainda está congelado na tela. Dou play e empurro o computador para longe, deixando-o acomodado entre nós dois. Mas não estou assistindo porque estou pensando no papo do parapeito e encarando o corredor que leva até lá com um nível de ansiedade que não sinto há muito tempo. Eu me levanto e fecho a porta, como se fosse algo completamente normal de se fazer e não tivesse nada a ver com o que Fiona acabou de dizer. Depois me jogo na cama e pego um punhado de Cheetos, fingindo não notar que ela está me observando. Fingindo que ela não sabe que estou entrando em pânico porque perdê-la significaria perder tudo. E da próxima vez a gente deveria ir para a sua casa, digo. Nick, em um horário absurdo da manhã, alguém buzina na frente da minha casa. Só pode ser o Max, porque minha irmã jamais anunciaria a própria chegada. Seu modo favorito de entrar nesta casa sempre foi às escondidas, na calada da noite, pela janela do porão ou depois de todo mundo ter saído para trabalhar. Fiona passa por cima de mim ao sair da cama e, achando que estou dormindo, me dá uma joelhada de propósito para me acordar. Não estou, mas também não quero me mexer. Ela se inclina sobre a escrivaninha e espia pela janela. Eles chegaram, murmura ela, e dá uma olhada nas próprias mensagens, provavelmente para ver se Bob Banana respondeu a sua. Afunda o rosto no travesseiro. Ter convidado o FI para ficar na minha casa de repente parece ter sido um grande erro. Agora ela vai assistir de camarote a qualquer loucura que sair da boca da Alex. Eu afasto as cobertas e saio da cama, odiando minha irmã ainda mais por A me fazer congelar de frio a essa hora da manhã, B, me obrigar a mexer nas coisas da minha mãe no porão e C, fazer eu me sentir um péssimo tio por não ver Max com mais frequência, o que vem com o título de péssimo irmão de brinde. Fiona está na janela e eu me inclino sobre ela para bater no vidro. Alex olha em volta procurando a origem do barulho, o que me irrita ainda mais. O único lado bom é que cada segundo que eles demoram para olhar para cima é um segundo a mais que posso passar encostado em Fiona assim. Max finalmente me vê e aponta para nós, acenando.
Vai ser um show de horrores, digo, indo para a porta. Vai dar tudo certo, diz Fiona, mas ela não parece muito confiante nisso. Ela pega um dos meus moletons pretos do chão, se enfia dentro dele e pega as próprias calças jeans, indo em direção ao banheiro. Nós nos encontramos no andar de baixo e saímos juntos para recepcioná-los. Alex está usando uma regata com franjas e não parece nem um pouco incomodada com o frio da manhã. É uma daquelas pessoas que nunca sente frio e usa shorts até no inverno. No entanto, meu mau humor desaparece só de olhar para Max. E aí, carinha? Caramba, olha o seu tamanho. É tio Nick. Ele pula nos meus braços e eu o levanto no ar, parece o reencontro familiar mais feliz do mundo, só que meu coração está pesado com tudo que há de errado naquela cena. A culpa por não o ter visitado por 2 meses, além de flashes de Alex indo embora de casa quando Max tinha 2 anos. Há tanta coisa por trás de cumprimentos e abraços. Tanta coisa. Você cresceu tanto. Está com quantos anos? Uns 20? Max dá risada. Há mais uma janelinha em seu sorriso e a visão faz meu peito apertar. Não. Estou com 8. Alex tinha 17 anos quando teve Max. As pessoas sempre acham que ela é irmã dele. Max, leve suas coisas para dentro, por favor, pede Alex em um tom que parece ter saído diretamente do manual da nossa mãe. Eu coloco no chão e bagunço o cabelo dele. Ele estica a cabeça para trás de mim e dá um aceno tímido para Fiona. Oi, Fiona. Fiona acena de volta. Oi, Max. Por que não vai até o meu quarto? Talvez você encontre algo interessante no meu guarda-roupas, sugiro com uma piscadela. O rosto dele se ilumina. É meio que uma tradição nossa. Sempre que Max visita, compro uma caixa de Lego e escondo no meu guarda-roupas. Ele sai correndo e entra em casa. Max, grita Alex frustrada. Você não pegou suas coisas. Mas quem se importa? Max é só uma criança e vai agir como tal. Pode deixar, digo. Alex estreita os olhos para mim como se eu tivesse a ofendido. Não sei se é por minha causa ou por ela estar em casa, mas é como se a personalidade alegre que ela exibe para o mundo evaporasse diante dos meus olhos. Você não tem que comprar presente para ele toda vez, comenta ela. Pego a mochila do Max do banco traseiro. Mas eu quero. Nós dois mal nos vemos. E a culpa é de quem? Você pode nos visitar sempre que quiser, Nick. Ah, claro. Aí está. A primeira alfinetada de culpa. Como? Ela se aproxima para um abraço relâmpago. Você dá um jeito quando quer. Você também. E você nem sequer veio para minha formatura. Vou devolver na mesma moeda. Jogo a mochila sobre o ombro e saio caminhando em direção à casa. Nem vem. A gente ligou para você por FaceTime. Ela volta para o carro para pegar o celular. É uma viagem de 3 horas. Max tinha aula de futebol e você sabe que não posso ficar aqui. Além do mais, você disse que não tinha problema. E o que mais eu poderia dizer? Foi uma merda ficar sozinho com meu pai, mas dizer isso é chover no molhado. Além do mais, sei que Max fica enjoado quando viaja. Eu só queria encerrar o assunto, então não disse nada. Alex dá um sorriso cansado para a FI. Oi, Fiona. Imaginei que você estaria aqui. As mãos de Fiona estão escondidas nas mangas do meu moletom. Ela já viu Alex 2 outras vezes, e acho que tem um pouco de medo dela. Ela abre um sorriso meio exagerado e desajeitado. Achei que vocês iam precisar de uma ajudinha. Todo mundo sabe que é papo furado. Ela está aqui para servir de distração entre mim e minha irmã, mas todos nós sabemos fingir muito bem. Que gentil da sua parte, me admira que Nick ainda não tenha espantado você. Cala a boca, digo, subindo os degraus da varanda. Alex me ignora e segue caminhando ao lado de FI. Nós fomos morar com Casey semana passada e a casa está meio vazia. Espero encontrar algumas coisas aqui. Eu me viro para ela. Que legal da parte dele ter vindo ajudar. Na verdade, ela está trabalhando, corrige Alex, depois explica para a FI em um tom muito mais amigável. Casey é professora assistente no curso de letras da Universidade Estadual da Pensilvânia. Ah, que legal! Exclama Fiona. Mesmo sabendo que o assunto vai dar pano para manga, não consigo me segurar. Ela? Alex faz uma careta. Vê se cresce, retruca Alex, passando por mim para entrar em casa. Uma resposta audaciosa vindo de alguém que nem sequer entende o conceito de crescer. Típico da Alex. Entro também e deixo a mochila do Max no chão da sala. Típico da Alex. Fugir no ensino médio, ter um caso com um cara casado depois de sair de casa. Sair de casa? Interrompe ela. É assim que você se lembra de ter acontecido? Olho para ela, instantaneamente tomado pela culpa. Não sei porque sempre falo disso dessa forma.
Talvez seja porque meus pais também falavam assim: Alex e Max vão sair de casa, Nick. É melhor assim. Mas não. Meu pai a expulsou de casa e é uma realidade tão terrível que tento não pensar nisso. Mas fala sério, você sempre age por impulso. E o Max? Alex dá um passo na minha direção e eu praticamente consigo sentir as mãos dela me esganando. O que tem o Max? Fiona aparece ao meu lado e coloca uma das mãos em meu ombro. Acho que é uma ótima ideia. Você parece muito feliz, diz ela, me sacudindo como se pudesse fazer minha afronta se desprender do meu corpo e cair no chão. Obrigada, Fiona. Está vendo? Comenta Alex enquanto abre a janela da cozinha. Você podia simplesmente ter dito isso. Eu arregalo os olhos. Não é possível que ela não esteja entendendo. Pouco me importa com quem você está saindo. O problema é que você não pensa antes de tomar decisões. E não acha que é irresponsável expor Max a um relacionamento diferente o tempo todo? Você quer mesmo me dar um sermão sobre responsabilidade? Admito que meu histórico não é lá essas coisas, mas o dela é lastimável. Ela coloca a mochila dele em cima da mesa e tira de lá uma caixinha de cereal e um gibi. Casey é incrível. Ela é a melhor coisa que já aconteceu com a gente. E se você ao menos se desse ao trabalho de nos visitar, saberia disso. Você não tem ideia de como é difícil criar um filho. Pode ser o tio legal por 1 ou 2 horas, mas não tem que limpar vômito às 2 da madrugada. Quem escolheu isso foi você, não eu. Silêncio. Missão cumprida. Eu a magoei. Alex me lança um olhar chateado e absorvo sua decepção como uma esponja. Por que preciso tanto magoá-la assim? Por que sempre preciso estar à frente? Simplesmente não consigo me desvencilhar dessa hostilidade dentro de mim todas as vezes que vejo Alex. Você tinha tudo, grita a mágoa dentro de mim. Um pai e uma mãe. Os melhores. O barco já estava meio furado quando cheguei e Alex só piorou as coisas. Ela foi como um fio de eletricidade no nosso barquinho inundado e acabou eletrocutando todo mundo. Fiona cutuca meu braço. Vamos passar um café. Está muito cedo. Todo mundo está cansado. Ela está tentando preencher o silêncio, mas ninguém se mexe. Nosso pai sabe sobre a Casey? Não. Mas não é como se fosse segredo, nós só não. Entendi. E por favor, pode não mencionar que estivemos aqui hoje? Ela nem sequer precisa pedir. Não estou jogando no time dela, mas o time do meu pai nem sequer existe. Claro, pode deixar. Vou tentar não contar para ele durante nossas conversas semanais de pai e filho. Minha irmã fica em silêncio, o que nunca é um bom sinal. Precisamos falar sobre o processo. Sinto um aperto no peito e parece que o cômodo inteiro mergulhou na escuridão. Eu sabia que isso estava por vir e justamente por isso não queria ficar sozinho com ela. Você está aqui há 7 minutos, Alex. Pelo amor de Deus. Você escreveu o depoimento de vítima? Não. Nick. Fiona dá no pé, tipo, 100%. Afasta-se para fazer café e quando tento atrair seu olhar, ela me dá as costas. Eu já disse que não estou nem aí para o seu processo. Nosso processo. O advogado disse que uma carta tocante vai fazer muita diferença no tribunal. É um acordo que pode mudar a nossa vida e você é bom nisso. É a sua praia. Ela sacode o punho como se estivesse me dando um discurso motivacional quando estou prestes a entrar num campo de batalha. Não, isso é a sua praia. O processo foi ideia de Alex. Meu pai não quis se meter porque julgou ser uma má ideia para os negócios, além de uma perda de tempo. Mas Alex deu entrada na papelada mesmo assim e colocou meu nome junto. É sério, Nick. Você é o escritor, sabe fazer isso muito bem. Pense no Max. Usar o carinho que sinto pelo Max é o mais baixo dos golpes. Antes que eu possa dizer qualquer coisa, ele desce as escadas correndo, balançando uma caixa de Lego. Olha isso, mãe. Uau! Alex se esforça para soar empolgada e todos nós agimos como se estivéssemos falando de nuvens felizes e algo do tipo na cozinha. Que maneiro! Posso ver? Ela o ajuda a abrir a caixa. Fiona se aproxima e toca meu braço. Preciso esconder alguma chave hipotética? Respiro fundo, enchendo as bochechas de ar. Posso ser sincero? Ela olha no fundo dos meus olhos. Sempre. É engraçado como basta fazer algo algumas vezes e de repente se transforma em um costume. Eu tento me lembrar da primeira vez que um de nós perguntou, posso ser sincero? E o outro respondeu sempre, mas a memória me falha. Enfio a mão no bolso e então solto uma chave imaginária na palma da mão dela. Max abre um saquinho e uma pilha de peças de Lego se espalha pelo chão. Mãe! Exclama ele com um olhar maravilhado. Alex esfrega os olhos. Ela parece muito cansada. Talvez o tio Nick possa te ajudar com isso, diz ela, tirando o corpo fora. Claro que posso.
Se você quiser, claro. Quero. Grita Max. Engatinhamos juntos para debaixo da mesa, levando todas as 344 peças conosco. Eu deveria ter comprado um conjunto menor. Alex nos observa de braços cruzados com um olhar distante, como se a conversa ainda estivesse acontecendo dentro de sua cabeça. Parte de mim quer envolvê-la em um abraço, dizer a ela que também estou triste, que não queria que as coisas fossem assim, mas simplesmente não consigo. Onde estão as coisas, afinal? Pergunta ela. Lá embaixo. Fiona responde por mim. Nós guardamos a maioria alguns meses atrás. Posso descer com você, oferece ela, fazendo soar como uma pergunta. Quando me dou conta, as duas estão a caminho do porão. Eu fecho olhos. Minha irmã está aqui há apenas alguns minutos e já me sinto aliviado por poder ficar longe dela. Com as mãos cheias de pecinhas de Lego, saio debaixo da mesa e solto toda sobre o tampo. Você estava se escondendo debaixo da mesa, tio Nick? Pergunta Max com uma risadinha. Não respondo, mas o menino sorriu, sem se deixar enganar. Depois de ajudá-lo a separar as peças por formato, Max pede para eu me retirar. Ele quer montar sozinho, então bagunço o cabelo dele e vou para o porão. A sala no porão é como um mundo esquecido com nosso sofá velho de veludo verde e o carpete manchado. Há teias de aranha por todos os cantos e é como se aquele lugar fosse o resultado de 1 milhão de festas fossilizadas. Depois que minha mãe morreu, as festas cessaram, meus supostos amigos sumiram e o cômodo inteiro começou a se deteriorar. O lado bom é que minhas notas melhoraram, e muito. E aí? Qual é o lance entre vocês? Ouço a voz abafada de Alex soando do outro cômodo onde guardamos as coisas. Em vez de sair correndo e interromper a conversa como deveria, eu me encosto na parede e paro para ouvir. Não tem lance nenhum, responde Fiona. Fiona, você está com as roupas dele passando a noite aqui? Claramente tem algo acontecendo. Sei que é errado ficar ouvindo a conversa dos outros assim, mas quero saber a resposta. Só que ela não responde e Alex não espera por muito tempo antes de continuar. Será que você pode falar com ele sobre o depoimento? Nesse momento eu entro e encerro aquele papo de uma só vez. Já decidiu o que vai querer levar? Pergunto me dirigindo a Alex. Fiona me lança um olhar de desespero que nitidamente diz, não me deixe sozinha aqui. Sim, vamos começar com as coisas maiores e eu levo o que couber no carro. Beleza, então vamos começar, digo batendo palmas uma única vez. Alex pega um abajur da prateleira e o carrega para fora do cômodo. Eu pego 2 suportes de planta curvados com cara de antiguidade e paro diante de FI. Você está bem? Ela parece um pouco desnorteada. Eis o que poucos minutos com minha irmã são capazes de fazer com uma pessoa. Sim. No entanto, quando alcanço a base da escada, dou uma olhada para trás e vejo-a suspirar fundo e encostar a cabeça na parede. Abarrotamos o carro da minha irmã. Só sobra lugar para ela e Max, e mesmo assim Alex ainda está tentando enfiar mais coisas lá dentro. Não cabe mais nada, Alex. Você vai ter que voltar. Max joga o novo Batman de Lego para mim e eu jogo de volta para ele. Nós dois sabemos que isso não vai acontecer tão cedo. Ela fecha o porta-malas. Tem certeza de que não quer nenhuma dessas coisas? O que eu vou fazer com isso? Bom, se mudar de ideia, sabe onde estão. Na casa da Casey, digo com um sorriso. Na nossa casa, corrige ela. Onde você sempre será bem-vindo. Não quero que pense que estou pegando as coisas só para mim. A louça feiosa da vovó é tão sua quanto minha. Nossos olhares se encontram. Nós dois sabemos o quanto nossa mãe gostava daqueles pratos. Por favor, guarde para mim os que estiverem mais encardidos. Isso a faz rir. Eca. Combinado. Por incrível que pareça, trocamos um aperto de mão para selar o acordo. Alex paga uma pizza de almoço para todo mundo. Max corre sem parar pelo gramado com seu novo Batmóvel de Lego e corro atrás dele enquanto Alex e Fiona conversam, sentadas nos degraus da entrada da casa. Minha irmã fala sem parar, alto bastante para que eu ouça, sobre como adora Portland e como é legal morar em uma cidade grande. Tudo que ela diz soa como uma indireta para mim. Eles vão embora às 4. Max me abraça com força, sem querer me largar, e eu preciso soltar os dedos dele da minha cintura. Tudo que consigo pensar é, não chore. Não se atreva a chorar. Eu me ajoelho para ficar na altura dele e digo, a gente se vê em breve, tá bom? Quando? Ele olha para mim com aqueles olhões verdes e meu coração derrete na mesma hora. Em breve não é suficiente para Max, ele precisa de algo concreto. Mas como posso dar uma resposta concreta quando minha vida inteira parece um banco de areia movediça? Em breve, repito. Ele ergue o dedo mindinho e estende o braço. Jura de dedinho?
FI deve ter entendido onde aprendi o juramento de dedinho de ontem à noite. Quando engancho meu dedo no de Max, ele parece contente e finalmente entra no carro, se acomodando no banco traseiro. Você vai passar no Bryce? Pergunto para Alex quando sei que Max não está ouvindo. Bryce e Alex eram o casal mais popular da escola até terem Max. Ele é um pai inconstante para dizer o mínimo, mas ela ainda leva Max para visitá-lo algumas vezes ao ano. Não, dessa vez não. Mas talvez ele vá para Portland semana que vem. Entendi. Ela me dá um abraço e um tapinha nas costas. Até a próxima, seu otário. Tchau, Fiona. FI acena e diz: boa sorte na casa nova. Dirijam com cuidado. Exclamo enquanto ela entra no carro. Dirija você com cuidado. Grita Alex de volta, batendo a porta. Finjo coçar meu rosto com o dedo do meio e ela buzina para mim. Fiona leva um susto e balanço a cabeça para ela, fingindo não saber o porquê. O carro se afasta de ré e nós continuamos acenando, mas assim que eles somem de vista, meu sorriso murcha. A casa parece tão vazia sem os dois. FI já está com a chave do carro em mãos. Ela não vê a hora de cair fora daqui. E aí? A Alex alugou seus ouvidos também? Aham. O que ela disse? É meio inconveniente da minha parte perguntar isso, porque já sei muito bem o que ela disse. Qual é o lance entre vocês? Nós nunca falamos sobre isso e parte de mim quer que essa conversa aconteça. Qual é o lance entre a gente? FI dá de ombros. Ah, o de sempre. Que o processo é a coisa certa a se fazer. E me pediu para falar com você sobre a carta. Acho que Fiona não quer falar sobre isso. Ela coloca uma mecha de cabelo atrás da orelha. Você deveria pedir desculpas, foi meio cruel da sua parte. Vou mandar uma mensagem para ela. Naquele momento, avisto um objeto na grama. Merda. É o Batman de Lego do Max. Pego o boneco do chão e mostro para a FI. Ele vai ficar muito chateado. Tento ligar para Alex, mas ela não atende e é possível que seja proposital. Não tem problema, vocês vão se ver daqui a pouco. Eu olho para ela. É claro que isso não é verdade. Ou nós podemos ir para Portland, emenda Fiona, antes de se corrigir. Digo, você pode ir para Portland. Ela fica desconcertada. Não posso culpá-la. Minha cabeça também está confusa com nossas vidas se misturando e todos os nós, e vocês para lá e para cá. A passos curtos, ela começa a andar de costas em direção ao carro. Bom, eu vou nessa. Você deve ter ficado de saco cheio de todo o meu drama familiar. Pelo menos é melhor do que lidar com o meu drama familiar. Ela entra no carro e eu me aproximo, apoiando os braços na janela do motorista. Qual o nome do hotel que você reservou? Não me lembro agora, era um nome muito comum, responde ela com um sorriso largo. Pousada. Brisa do Oceano, algo assim. Que mentirosa. A confirmação deve estar no seu e-mail. Não está. Eu usei o e-mail do meu pai. Boa resposta, preciso admitir. Tá bom. Me manda o link quando você chegar em casa, estou muito curioso. Não é melhor não estragar a surpresa? Eu pondero a pergunta. Não. Ver onde vamos nos hospedar vai me deixar mais animado para a viagem. Tá bom, mas abaixe as expectativas. Meu orçamento é limitado. Eu confio no seu discernimento, FI. Levanto a mão para acenar enquanto ela dá ré pelo infinito caminho de entrada. Ela não reservou pousada nenhuma. Sem chances. Mas agora, espero que reserve. Fiona. A viagem para Monterey supostamente aconteceria no primeiro aniversário de morte da mamãe, tipo uma peregrinação, mas o problema é que ainda não consegui tomar coragem e reservar um lugar para nos hospedarmos. Agora Nick está esperando por um link de reserva e preciso dar um jeito nisso o quanto antes, mas... E se o tempo estiver ruim? E se for um desperdício de dinheiro? E se meu carro der problema? E se meu pai se sentir sozinho? E se o colchão do hotel tiver cheiro de mofo? E então tem a questão do Nick. Dormir na casa dele é uma coisa, nós temos uma certa rotina, já é algo normal. Mas viajar juntos por um fim de semana inteiro, e depois ficar em um hotel, a ideia está me deixando nervosa e não sei porquê. Quando chego em casa, meu pai está dormindo no sofá de camiseta e ainda com as calças do trabalho. A jaqueta azul marinho de paramédico está largada no montinho no chão, e um exemplar em capa dura de comer, rezar e amar repousa aberto no peito dele. Ele costuma ler jornais, não livros. Principalmente não os livros da mamãe, então não sei o que pensar. Há 3 retratos gigantes na parede atrás dele. São obras feitas pela mamãe em preto e branco e dupla exposição. Deveriam ser artísticos, mas tudo o que consigo enxergar são fantasmas nos observando. Ele acorda e boceja, olhando para mim por trás dos óculos de leitura.
Olheiras escuras emolduram os olhos dele. Como vai o Nick? Na mesma respondo, tirando os sapatos na porta. Sempre com raiva e com pitadas de amargura. Fico pensando que deveríamos fazer alguma coisa. Será que eu deveria falar com o pai dele? Por quê? Você nem conhece o pai dele. Mas eu sei que ele é um babaca, deixando o filho sozinho o tempo